Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é atriz, comunicadora, escritora e tem outras habilidades também. A gente vai desenvolvendo aqui ao longo do nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Rebeca Barbosa. Oi, Vanessa, muito obrigada por me receber. Boa noite a todos. Que legal, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite, por estar aqui nos bastidores, gente. Eu já recebi muito, mas eu não vou contar. Ela vai fazer, né, as honras aqui. E eu queria começar com uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, né? Se você nasceu em lar cristão, como foi o seu encontro com Jesus? Porque às vezes a gente nasce no lar cristão, mas a gente tem o nosso próprio encontro. Eu queria que você falasse sobre esse processo inicial antes, né, e também da transformação, desse encontro real com Jesus, desse processo também de conversão. Maravilha. Eu nasci num lar cristão, então isso é um privilégio, mas é um risco também, porque quem nasce em lar cristão pode carregar a fé dos pais e não desenvolver a sua própria. Então, eu cresci na igreja, vivi na escolinha, decorei versículos, tive contato com Bíblia desde pequena, porque na minha época era Bíblia no papel, então a gente mexia na Bíblia, a gente cantava musiquinha para decorar os livros da Bíblia. Mas a minha experiência com Cristo, meu desenvolvimento aconteceu aos 13 anos, já estava ali na pré-adolescência, já tinha sido batizada até nas águas, mas a dor me levou para perto de Jesus. Eu acordei para a necessidade de eu orar, de eu ler a Bíblia, de eu jejuar. Foi a dor que me levou a isso. E que bom, porque a dor ou faz você se afugentar de Jesus ou se agarrar nele. E graças a Deus que eu me agarrei. A minha mãe também sempre foi uma referência para mim, porque ela sempre me disse, se você puder guardar um conselho meu, nunca deixe de temer a Jesus, de temer ao Senhor. E ela demonstrou isso. Isso é muito saudável quando o pai fala e faz. Então, também tive a alegria de estar sempre no ministério, de estar no ministério consolidado. Eu cresci na Quadrangular. E eu sempre muito envolvida com a igreja, porque não faz sentido para mim estar na igreja e não dar algo para a igreja. Então, eu gosto muito de atuar, de estar ali. Então, graças a Deus, sempre fui exposta, né, ao conhecimento, a ter contato com Jesus, mas 13 anos, eu fecho essa idade. 13 anos foi quando eu olhei para Jesus e pude falar como salmista, o Senhor é o meu Deus, e graças ao Senhor nunca saí de perto dele. Ah, que legal, porque a gente às vezes fica na sombra, né, dos pais. Eu não nasci em um lar cristão assim praticante, então essa importância realmente faz toda a diferença. E ainda mais quando você tem, né, a mãe que sempre instruía também, não só falava, mas fazia, então você via o exemplo dentro de casa. Então isso faz toda a diferença. E também foi muito nova, né, que você aceitou Jesus, porque geralmente com essa idade, as crianças querem brincar, querem fazer outras coisas, não tem ainda o entendimento real, né, de Deus, do Espírito Santo, e você logo já teve esse entendimento, falou, pô, com 13 anos, você já quis viver aquilo, mas assim, você escolher, não sua mãe, né, ou seus pais falarem, vai lá e faz dessa forma. Sim. Você buscou isso, então é muito lindo também esse agir. Sim, graças a Deus, sim. Que legal, gente. E também esse processo de você aceitar Jesus e, como você falou, não fazer nada na igreja. Então, ali também você já teve esse despertar. Sim. Sim, eu sempre gostei de... O que estava acontecendo, eu gostava de estar participando, de estar assistindo. A minha mãe, ela fazia parte do grupo de louvor, então a gente chegava mais cedo e eu ficava assistindo o pessoal cantar, tocar. E aí, às vezes, algumas das pessoas que estavam ali traziam livros, aí eu aproveitava e já lia, que já é uma coisa que eu gosto muito, falarei depois. Então, eu sempre fui exposta a ter atividade. Então, graças a Deus, desde pequena, quando tinha algo, minha mãe não deixava eu não ir, né? Não precisa, não quero ir, tá bom. Então, quando começou a adolescência, os jovens, eu amava participar de tudo. Eu sempre gostei de estar em tudo e é realmente uma retribuição, né, a Jesus e à igreja. Então, hoje eu sou atuante em vários ministérios. Eu mudei de igreja por conta de mudar de bairro. Ainda estou no Ministério Quadrangular. Mas eu faço questão de falar a igreja que eu hoje congrego, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular Catedral dos Nobres. Não sei se os meus pastores estão assistindo, eu disse assistam, mas o nome do meu pastor é Samuel Odierna e da minha pastora é Selma Odierna, e eu os amo. Preciso falar isso para todo mundo saber, porque eles são muito especiais, são pessoas de Deus. E
E hoje eu estou no teatro, eu dou aula na escola bíblica, eu trabalho com um grupo de jovens, com um grupo de mulheres, e também tem a escrita, né, que se tornou aí a novidade da minha vida. E tem muita história com esse negócio de escrita, tem muita coisa para contar. Que legal. E que parte ali que você tem um tempinho, já que cuida de tanto ministério assim? Teve um momento que eu falei, Senhor, eu quero ser atuante. Porque quando eu mudei de igreja, eu não conhecia ninguém. Absolutamente ninguém. E eu não sou, assim, uma pessoa... Assim, com a Vanessa deu certo, eu já comecei falando. Mas quando eu entro em ambientes novos, eu acho que agora até eu melhorei nisso, assim. Eu acho que eu consigo me comunicar mais. Mas quando eu entrei, eu era muda. Eu já tinha anos de igreja, mas eu não sabia para quem olhar, o que dizer, porque eu também estava sentindo a mudança, né? Eu fiquei muitos anos na outra igreja. Mas aí houve um momento que eu falei, Senhor, eu quero começar a trabalhar. E aí o Senhor, naquele ano, já abriu para eu começar a dar aula para as crianças, para eu fazer parte do grupo de recepção da igreja. Hoje eu faço parte do grupo de recepção da igreja. É muito gostoso, porque você recebe pessoas de todos os públicos e você trabalha muito flexibilidade. Eu acho muito gostoso também o atuar, porque trabalha teu caráter, trabalha tuas habilidades, mostra no que você tem força, no que você precisa melhorar. Quando você, por exemplo, vai receber pessoas, as pessoas podem estar de tantas formas e você tem que ser flexível. Às vezes você não está legal e você olha e fala, não, eu não tenho que dar vazão a isso, eu preciso receber, eu preciso abraçar. Então, o Senhor começou a permitir que eu fosse trabalhando. Alguns ministérios eu já não estou, porque a gente vai também se descobrindo, né? Então, hoje eu dou aula para pessoas mais velhas. Amo dar aula, é muito gostoso compartilhar conhecimento. E a gente vai administrando com escala, com muita flexibilidade, mas a gente gosta tanto, e eu falo isso de coração, é tão gostoso trabalhar para Jesus, trabalhar com as pessoas. Eu amo tanto a minha igreja, que a gente não nem vê como trabalho. A gente, claro, tem a responsabilidade, mas é muito, muito, muito prazeroso. Então, a gente vai se virando e, claro, sempre caminhando com Jesus, porque às vezes vai ter momentos que você vai deixar de atuar em um ministério para focar em outro. Mudanças vêm, fases da vida vêm. Mas no que eu espero, assim, sempre poder trabalhar para Jesus, porque o que ele trabalhou por mim, eu ainda vou estar devendo. É muito bom. É uma honra, né? É uma trabalhar honra, por reino de Deus. Honra. E bacana, aí entra realmente o servir, porque tem pessoas que estão na igreja, só querem estar lá, receber de Deus e ir embora, volta no próximo culto, mas não faz parte ali, né, dos ministérios, não passa por estes processos, e às vezes Deus já tem até uma missão ali, mas a pessoa fala assim, não, se não for para estar no púlpito com o microfone na mão pregando, sim, eu não vou começar. Então é importante a gente passar, né, ter essa vivência nos outros ministérios, até para Deus ir instruindo aonde Ele quer levar a gente, né, exatamente como você falou. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação ali no teatro, como que foi também, né, já que você falou também que era mais quietinha ali, como foi esse start? Sim, eu amo histórias, sempre amei. Na verdade, eu comecei a gostar de história além do gibi, da Turma da Mônica. Ai, fantástico. Eu tinha vários. Não parei. Então, eu amo ouvir histórias. Como é lindo a capacidade que Deus nos dá de contar histórias, de criar histórias, de aprender histórias, de absorver histórias, porque Ele tem a história dele. Então, Ele podia ter parado ali quando Adão e Eva se afastaram. Não vou contar mais nenhuma história, eu vou viver, porque Ele não precisava da gente. Mas que história linda tem na Bíblia, que nem a pastora Thalita Pereira fala, para que Netflix se você tem a Bíblia com histórias apoteóticas? Então, eu sempre gostei muito de história. E aí eu comecei a assistir algumas peças na igreja e gostei. O líder, né, que é responsável, ele se chama Alexandre Odierna, é pastor também, pastor Alexandre Odierna, ele é irmão do pastor Samuel Odierna, e ele é muito criativo. E aí, um dia me veio, né, esse sentimento de querer participar, mas eu ainda estava, né, estou conhecendo as pessoas. Mas eu me ofereci. Eu acho que há momentos em que a gente tem que se oferecer, a gente tem que ter iniciativa. E aí eu falei com ele, eu gostaria de participar. Pode ser atrás da cortina, mas posso participar da próxima peça? E ele falou, claro, venha. E eis que, né, não fiquei atrás da cortina, já fui para o palco e amei a experiência. E é muito gostoso. Eu acredito que o Senhor
também tem algo comigo na área da comunicação, então pude ver ali como é bom você poder decorar um texto, você poder desenvolver esse texto, essas palavras entrarem em você, né? O pastor Alexandre sempre ensina a gente que não se trata só de decorar, faz sua cena, sai, você deixar a história entrar em você, pensar nas palavras que você vai dizer. E uma vez que eu entrei, eu não parei. Eu já participei de várias peças e eu falo, eu estou para lançar o livro, já estou para falar sobre isso. Aí até comentaram, talvez não dê para participar da peça de Natal. Eu falei, jamais. Que vai ter peça de Natal na igreja, eu não estarei. Só o dia que Jesus falar, é para mudar de fase, filha, muda de estação. Mas é muito bom e eu estou em tudo que eu posso, assim, de peça. Claro que ele me chama, né? Eu não fico sempre me autoconvidando, quero estar, me dá um papel. Mas uma vez que ele abre a oportunidade, olha, vamos ter um trabalho de Páscoa, de Natal, que normalmente são datas que a gente tem, né? Trabalhos de teatro. Mas o senhor também tem trabalhado muito no coração do Alê, que eu chamo, né, carinhosamente, pastor Alexandre de Alê, de trabalhar agora com crianças, de contar histórias para crianças. A gente, no sábado, contou uma história, a Turma do Cristãozinho, que é um ministério que existe, até tem no YouTube, um ministério grande, e a gente contou uma história sobre isso. Então, a gente está saindo dessas datas específicas e o senhor coloca uma história no coração do Alê, ele abre oportunidade e eu levanto a mão. Quero, é muito bom. Legal, inclusive eu ganhei o livro, né, aquele de pintura do Keb, legal, ele fez, Cristãozinho, sim. Ele me presenteou, uma coisa linda. Assim, eu fui também. A vovó Nicole, não faz sentido, né? Mas eu fui. Essa é a delícia do teatro, a gente se torna muitas coisas. Já fui sabedoria, já fui povo, já fui muitas coisas. É bom que você vai abrindo o leque, né? Você já, depois já tá craque, já pode fazer qualquer personagem que você já sabe. É muito bom. Sim, e o bacana também é que quando a gente tá fazendo, a gente tá recebendo também, né? Como você falou. E como o seu pastor fala, pensa bem, absorve também as coisas, né? Para você também acabar recebendo de Jesus e não só entrar lá para atuar, mas sair cheia, né, do Espírito Santo, de alguma forma, Deus falar com você também. E você transmitir isso para a pessoa, né, aquela pessoa que está assistindo. Isso é de extrema importância. Sim, ele sempre fala para a gente que a regra básica, temos que ser claros. Porque a gente pode, ele já falou isso várias vezes, você pode ter a melhor cenografia, roupas incríveis, um roteiro maravilhoso, admirável, se as pessoas não entendem. E ele fala, o teatro é a arte do momento. Não pegou o momento, perdeu. Então, a gente sempre trabalha essa questão de comunicação, de falar de forma clara, de respirar, de pensar até ênfase nas palavras. Então, é uma escola, no final das contas. E é por isso que eu também amo o teatro, porque você passa a pensar na sua comunicação mesmo. E é muito bom quando você vê o retorno das pessoas, né? E eu tenho até... Posso contar um testemunho sobre o teatro? Por favor. Eu tive um problema de saúde chamado fascite plantar, que é uma doença que dá no pé, na parte óssea, e causa muita dor. E eu ia fazer já estava a ponto de ter que fazer um tratamento, como pessoas que têm hérnia e fazem... Eu esqueci a palavra, mas não é bem injeção. A mamãe está soprando lá. Minha mãe está soprando aqui, infiltração. Eu estava a ponto de ter que fazer isso e eu tinha muita dor. Não era uma doença para a morte, mas era doloroso. E aí a gente estava fazendo um trabalho para Páscoa. E eu me lembro de, a depender do trabalho que a gente fazia na igreja, a gente ficava o feriado, por exemplo, da Sexta-feira da Paixão, o dia inteiro. Era delicioso, mas a gente ficava o dia inteiro. E muito tempo em pé, porque a gente saía, voltava, enfim... E eu me lembro de um dia, assim, muito especificamente, que foi essa Sexta-feira da Paixão, que eu voltei para casa mancando, porque arrastando praticamente. Eu levantava da cama me arrastando, porque eu já acordava com aquela dor. E aí, naquele dia de apresentação, eu fiz uma oração para Jesus. Falei, Senhor, eu vou representar os teus milagres. Eu ia fazer parte do povo, que às vezes as pessoas falam, né, fazer parte tem fala, né? Mas Jesus está vendo. Mesmo que você seja povo. E aí eu ia fazer parte do povo, não ia ter nenhuma fala específica, mas eu falei, Senhor, eu vou participar dos teus milagres aqui na história, né, no teatro. Então faz na minha vida enquanto eu enceno. E, gente, que coisa linda. Eu entrei com dor, tanto que a gente estava nos bastidores, o pastor Alexandre falou, fica sentada, porque ele sabia que eu estava com o pé muito dolorido. Quando terminou a peça, eu não tinha mais dor. E eu nunca mais tive. Eu não fiz infiltração. Eu fui curada numa peça de teatro.
Uau, pegou aí? Ah, eu já recebi aqui. E você fez uma oração simples, sincera, e Deus foi lá, ouviu a sua voz, a sua oração e, claro, né, recebeu o milagre. Gente, é inacreditável. É coisa de Jesus. Inacreditável não, né? Quem conhece Jesus sabe que é que às vezes a gente precisa tanto, né, de algo que quando acontece a gente fica Sim. tão maravilhada que a gente pensa, nossa, realmente aconteceu. Deus ouviu, né, a minha oração. E realmente é um testemunho tremendo. Você não precisou fazer cirurgia, né, um tratamento, nada. Não. Passou a dor assim que acabou a peça. Eu estava tomando remédios, indo no médico, fazia fisioterapia, diminuiu um pouco a dor, mas parecia de facada. Claro que eu não... A gente fala como se soubesse, né? Mas, assim, dá a impressão que estão realmente colocando algo, né? Enfiando algo no teu pé. É terrível. E eu fui curada, gente. Eu terminou a peça, tanto que começaram a cantar uma música super alegre, eu pulei. Aí teve gente que ficou olhando e falando, mas não tá com fascite plantar, tá pulando? Eu estava curada. Então, assim, a gente precisa falar, né? Porque Jesus cura. Sim. A gente precisa falar. Amém, gente, inacreditável. E além também de você receber o milagre, ó que lindo, eu acredito também que isso desenvolveu você para outras áreas da igreja, porque aí você já estava com contato, né, com as pessoas ali no teatro, isso te ajudou também na comunicação de forma geral ali dentro? Ah, sim. Eu pelo menos, acho que é algo da minha personalidade. Eu começo muito tímida, mas uma vez que eu conheço as pessoas, eu gosto de conversar, gosto de abraçar. Eu gosto, assim, muito de praticar o seguinte exercício. Como que eu queria ser recebida? Então, vou tentar receber. Como eu queria... Eu gostaria de ser minha líder, assim... como que eu posso falar? Se eu fosse a minha líder, será que os meus liderados estariam felizes se eu fosse líder, assim? Então, eu vou fazer questão de colaborar para o líder, ficar feliz e ter ajuda e contar comigo, poder contar comigo. Então, eu acho que da minha personalidade eu consigo ir me soltando aos poucos. Mas o teatro ajuda muito. Inclusive, tem pessoas da igreja que estão no teatro, começaram com essa intenção. Eu preciso vencer barreiras como a timidez, a dificuldade de fazer amigos. E conseguiram, avançaram, conquistaram. Então, e isso repercutiu em seu trabalho, nos seus estudos. Então, me ajudou, sim, até as pessoas poderem ver meu rosto, né? Falar, eu te vi lá no púlpito, né? Então, mas eu acho que o ministério que mais me ajudou a me comunicar foi o da recepção mesmo. Porque antes de estar na recepção, eu comecei já a receber, a abraçar as pessoas, assim. E aí, quando eu entrei, uma vez que você entra... E a gente não é só recepcionista no dia da escala, a gente... precisa receber, porque às vezes a pessoa que veio no dia da sua escala vai vir no outro, aí se você passar reto por ela vai falar, ué, por quê, né? Então é muito gostoso você receber as pessoas de todas as idades, é muito gostoso decorar nome, é uma coisa que eu gosto muito, o pessoal da igreja fala, nossa, você tem facilidade para decorar nome, porque eu amo decorar nome, é diferente você chamar a pessoa pelo nome. Sim. Então, trabalhar com essas coisas que parecem simples, né, que fazem a igreja, uma engrenagem ali da igreja, ajudam muito a criar esse contato, essa comunhão. Mas eu queria falar só uma coisa, o que me ajudou a desatar a comunicação foi a Escola Bíblica Dominical. Preciso falar de Escola Bíblica Dominical. Fantástico. Por quê? Quando eu era adolescente, eu não gostava de acordar cedo. Eu acordava cedo por causa da escola. Mas eu acho que, não sei se é coisa de adolescente, porque eu conheço muitos que não gostam. Eu odiava. Né? Eu acho que é alguma coisa, talvez, hormonal, enfim. E eu não gostava, mas se tinha um dia que eu amava, era domingo, porque eu ia para a escola bíblica. Eu amo escola bíblica. E hoje tem na nossa igreja, quem lidera é a pastora Estela, outra querida. Desculpa falar do nome das pessoas, mas eu preciso falar de quem você quiser. Mandar beijo, abraço. Pastora Estela maravilhosa. Uma professora maravilhosa. Enfim. E... quando eu entrei na igreja, como eu falei, eu não conhecia ninguém. E aí a primeira pessoa que me recebeu foi o Keb, que se tornou hoje parte assim, fundamental da minha vida, né, para esse livro acontecer, que eu já vou falar, a gente já vai falar sobre isso. E ele era líder dos jovens. E ele, junto com a esposa Fabi, que também adorável, os dois, um beijo, eles me receberam e começaram a me colocar no grupo de jovens, mas eu ainda era muito tímida. E eu comecei a participar da escola bíblica. E ali que foi um desatar mesmo, foi ali. Não foi nem teatro, nem a recepção. Ali eu já estava, acho que, mais desatada, vamos dizer assim, mais solta. Mas o desatar foi na escola bíblica porque foi a minha chance de conhecer os jovens, de começar a falar, as pessoas ouvirem a minha voz, saberem o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu tenho que aprender. E ali eu fui conseguindo começar a me soltar, falando, não, posso fazer parte desse grupo e tudo mais. E o Senhor tinha um propósito na Catedral dos Nobres. Deus tinha um propósito. Inclusive esse livro. Que legal. A gente vai entrar, tô segurando aqui, ó, um suspense. Que livro é esse que ela tá falando? A gente vai entrar já nisso.
a escola bíblica realmente é algo assim fundamental, né, para as pessoas. Só que muitas igrejas não têm, infelizmente. Eu não sei se é algo que nasceu mais antigo, agora essas igrejas novas, né, já tá mais assim descoladas, digamos, e às vezes pode ser que elas não pensam que é uma forma de segurar, por exemplo, o jovem ali. Eles fazem algo diferente, mais parecido com algo do mundo, que eles vão atrair, né, melhor, e acaba deixando a escola bíblica de lado. E para você viu que fez toda a diferença, te ajudou. Sim. E falando de recepção, eu já conheci várias igrejas evangélicas, mas faz toda a diferença alguém que está ali para te receber. Sim. Que eu já fui em igrejas que não tinha ninguém ali, você entrou sozinha, saiu sozinha, recebeu só ali a palavra de Deus, mas você não se sentiu acolhida ali. Então, às vezes, a pessoa nem volta naquela igreja, né? Então, realmente é muito importante você fazer esse trabalho. Já fico imaginando, né? Tem pessoas que vão com... O seu tem cartaz? Como que é lá? Às vezes a gente tem, mas a gente gosta de dar lembrança e abraço. A gente ama dar abraço, mas é uma coisa assim que vem até desde a nossa pastora, da pastora Selma, porque quando acaba o culto e tem convidados, a gente gosta de falar o nome, claro que se a pessoa, né, dá liberdade também. E aí ela faz questão de ir até a pessoa e ela tenta, porque pastor é muito demandado, né? As pessoas cercam o pastor, sim, desde situações difíceis até carinho, mas ela tenta assim, gente, espera só um pouquinho, deixa eu chegar lá naquele visitante. Então é uma delícia, assim, a gente vê esse exemplo até dos pastores mesmo, o próprio pastor Samuel, que ele prega, canta, toca, né? O homem também muito talentoso, e aí ele desce e também tenta chegar ali no visitante. Então, a recepção, ela faz toda a diferença, fez na minha vida. E quanto à escola bíblica, foi uma coisa que a nossa igreja, né, faz questão, porque é necessário mexer na Bíblia. É necessário voltar no básico. Às vezes, você só descobre isso quando você está passando por uma grande dor. E a gente, né, se tiver oportunidade, eu vou falar aí de algumas dores que eu enfrentei para poder chegar no livro, né, que a gente vai falar do livro. Vai contar tudo aqui. Vai contar tudo. E aí você se lembra do básico. Aí você se lembra do Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente precisa voltar a folhear a nossa Bíblia. O pastor da nossa igreja tem ensinado, não queira engolir a Bíblia. É que eu estou num projeto que eu preciso ler a Bíblia em 6 meses. Nem que seja um trecho, mas medite. Isso vai te trazer saúde mental, isso vai te recuperar. Isso vai te alinhar com o Espírito Santo, entrar no roteiro de Deus. Então, a escola bíblica é muito, muito, muito importante. Sim, entra até mesmo como um devocional ali também, né, diário, para você também ter essa reflexão, se alimentar, porque às vezes a pessoa só vai no culto, vai uma vez na semana, né, às vezes só no domingo, é o domingueiro, né, vai lá, domingo, recebeu, só que o culto não pode acabar quando você sair da igreja. Sim. Tem que continuar isso, sair das 4 paredes e continuar na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Então, sim, é importante a gente receber o alimento, mas continuar se alimentando da palavra de Deus. Sim, né? o pastor da minha igreja, o pastor Samuel Diana, ele fala com frequência. O culto que a gente tem cultos de quarta, que a gente chama de super quarta, que é o genro dele que lidera, que é o pastor Samuel Felipe. Lá tem muitos Samuéis. Eu percebi aqui. Também é um querido, a esposa dele também é a pastora Sabrina. Tiveram uma bebezinha Liz, uma bonequinha. Um beijo também para vocês. Vou falar todos os membros da igreja daqui a pouco. ele lidera na super quarta e domingo, mais o pastor Samuel, e ele sempre fala, quando você vem para esses cultos, o que você traz para o culto é que você cultuou da tua segunda, da tua terça, da tua quinta. Então, isso é muito verdade. É muito verdade. E a gente tem aprendido esse semestre na Escola Bíblica sobre missões. Sobre o primeiro missionário foi o Senhor, que veio atrás de nós, que nos busca, que quer nos resgatar. E, recentemente, a gente teve uma aula sobre igreja perseguida. E a gente não faz ideia de quantas pessoas não têm escola bíblica, não tem recepção, não tem música. Tem pessoas que às vezes vivem de um versículo, é isso que elas têm para se manter com o Senhor. É claro que elas têm o Espírito Santo que as mantém, mas como a gente precisa viver a nossa liberdade, aproveitar. Por isso que eu falo, a gente tem que retribuir na nossa igreja, a gente tem que abraçar nossos pastores, porque a gente está livre. A gente está aqui, a gente está com medo de sofrer nenhuma represália. Então, a gente tem que viver a nossa liberdade. Então, vão na escola bíblica, participem das peças, de tudo que tiver disponível, aproveite a liberdade. Gente, isso é muito importante, porque aqui a gente tem tudo à disposição e às vezes a gente não vai porque a gente não quer, né? A gente ou está com preguiça, ou tem algo que a gente acha que tem que ser a prioridade e a gente acaba não recebendo disso.
tem países que não aceitam a Bíblia, que é proibido, e a gente tem livre acesso a Deus, né? O véu se rasgou, então todo mundo tem esse acesso. Então busque uma igreja local, se alimente da palavra, ainda, porque dá tempo, né? Verdade. De fazer isso. Porque tem lugares que a pessoa não tem essa oportunidade, e a gente que tem, a gente acaba perdendo essa oportunidade, porque a gente acha que não é tão importante, porque está tão fácil ali, então a hora que eu quiser eu faço. E não é bem assim. Vamos falar agora do livro? Ai, Eba! meu Deus, coisas boas. Mas aí você pode falar todo do processo, tá? Para as pessoas entenderem. E aí depois você fala do triunfo, das coisas boas. Pode ser? Pode. Então fechou, vamos lá. Bom, além de participar do teatro, recepção e várias outras coisas, este ano me tornei escritora. Incrível, porque eu não via isso no meu caminho. Desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito de palavras, gosto muito de ler, sou uma leitora voraz. E a minha mãe que me ensinou a ler, porque ela fala que quando eu era pequena eu abria a revista e ficava olhando as palavras, encantada. E aí ela percebeu, ela vai gostar de ler. E ela me ensinou, porque ela é professora, e eu também via meu pai lendo muito, então aprendi com isso e não parei. E aí, na adolescência, eu comecei a escrever cartas. Quando eu sabia de alguém que não estava bem, doente, ou passando por uma situação emocional difícil, eu gostava de escrever cartas. Inclusive, tem uma história, se eu puder contar, uma história Fique à vontade. bem curtinha. Tinha um casal de amigos que eles... A irmã do rapaz descobriu um câncer. E era um câncer agressivo, e ela não queria fazer o tratamento. E isso chegou aos meus ouvidos, porque a gente estava ali no mesmo grupo, e aquilo ficou no meu coração. Meu Deus, como é você estar com uma doença, você sentir muito, você não quer fazer o tratamento porque você sabe que há um desgaste. E aí eu me lembrei de um texto do Max Lucado, de um dos livros dele, que ele fala: você pode ser internado, transferido, convocado. Onde você chegar, Deus já chegou lá antes. E tinha a palavra internado. E eu falei, eu preciso falar isso para ela. E eu escrevi uma carta, só que eu não conhecia essa pessoa. Eu conhecia o casal, mas essa pessoa não, essa moça não. Escrevi uma carta, entreguei pelo casal. E aí passou mais ou menos um mês, nada de resposta. Aí eu fiquei pensando se eu deveria ter feito isso. E veio a resposta um mês depois, e essa pessoa falou: de todas as mensagens, essa foi uma das que mais me tocou. E eu fico emocionada porque se cumpriu essa palavra na vida dela, porque um mês depois ela foi para Jesus e Deus já estava lá. E ali, daquela experiência, minha mãe falou assim: você vai escrever livros. E eu não tinha esse sonho, né? Eu só tinha o sonho assim: Senhor, sempre me permita ler livros, mas não escrever um. Aconteceu muita coisa na minha vida. E aí eu estava numa empresa, numa multinacional, num ótimo emprego. E eu estava nesse processo de querer mudar de área. Não aconteceu naquele momento, não aconteceu do jeito que eu esperava, e eu sofri uma demissão. E foi exatamente quando eu estava para completar 4 anos, era véspera de Páscoa. Eu fui chamada numa salinha, eu lembro disso, eu lembro que estava nublado. E eu entrei naquela sala, e quando eu vi aquelas pessoas reunidas, eu sabia: eu vou ser sentenciada, eu vou ser demitida. E eu senti muita vergonha, porque eu não queria que tivesse sido daquela forma, eu queria só mudar de área. Então eu fiquei mais 30 dias, saí de boa com as pessoas, não houve, graças a Deus, nenhum transtorno com os meus colegas, com chefia, nem nada. Mas quando eu fui para casa, eu fechei a porta, eu fui consumida pela vergonha, por uma sensação de fracasso. E isso se traduziu em dor muscular. E eu preciso até abrir um parênteses aqui, gente, me perdoe, eu preciso falar um outro testemunho. Eu fui curada de fibromialgia. Eu tive fibromialgia durante um tempo, dores musculares muito fortes. Teve um dia de tamanha dor que eu coloquei a calça jeans, eu tive que tirar, porque o contato da calça jeans com a minha pele doía. E eu fui curada numa campanha na igreja. Eu fui curada, fechando parênteses. Precisava falar isso. Glória a Deus. E aí eu tive dor, né? Tive muita dor, tive muito sono, tive muita tristeza. Eu acredito que eu entrei num processo de ficar deprimida. Eu não entrei em depressão, mas eu fiquei deprimida. E eu tive a sensação de que até Deus tinha me dado as costas. E eu não sabia o que fazer com a minha vida. E essa é uma, talvez, das sensações mais desafiadoras de uma pessoa. O que eu faço com a minha vida?
E parece que quando você começa a trabalhar, isso mexe com tudo na sua vida. Mexe com tua vida financeira, tua autoestima, se você vai poder casar bem ou não, se você vai poder proporcionar coisa para os seus filhos ou não. Parece que mexe assim, quando você fala de trabalho, quando a gente descobre esse mundo do trabalho. E aí eu achei que eu não ia dar em nada. E começou um projeto na minha igreja local, que era todos nós, membros, lermos a Bíblia inteira juntos durante um ano. Como funcionava? Uma pessoa dividiu a Bíblia em alguns capítulos e mandava nos grupos do WhatsApp. Naquela época já tinha WhatsApp, tinha os grupos homens, mulheres, jovens, adolescentes, enfim. E aí a pastora Selma mandava para o grupo de jovens. E eu fiquei super feliz quando veio esse projeto. Falei, uau, vamos ler a Bíblia todos juntos. Só que aí eu fiquei pensando, poxa, a pastora é uma mulher ocupada. Eu vou me oferecer para ajudar. Falei, pastora, posso mandar os capítulos para os jovens? Porque você é ocupada. E ela falou, pode. E eu comecei a mandar os capítulos e comentários. Não eram poemas, não havia sonho com isso, não havia Mergulho Sem Fim, que é o nome do livro, não havia nada. Só eram comentários motivando a ler aquele capítulo que falava sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés, enfim. E a pessoa que estava responsável pelo projeto saiu, e aí a pastora falou, você não pode mandar para todos os grupos? Eu te coloco no grupo de mulheres, aí eu nunca mais saí, porque o grupo de mulheres um beijo para as mulheres da igreja, é espetacular. Mandava para o grupo de homens, de adolescentes, de jovens, e a pastora fez o seguinte comentário. O meu ministério de escrita começou com essa frase, por isso que eu faço questão de falar da pastora Selma com tanto carinho. Manda um beijo para a pastora Selma. Um beijo, pastora linda! Ela disse assim, mande os capítulos e mande os seus comentários, que são ótimos. Eram comentários normais. Mas se tem uma coisa que minha pastora é visionária, você não para, pastor visionário. Ela viu alguma coisa. E eu comecei a mandar. E esses pequenos comentários, eles foram sendo elaborados. E aí eu comecei a construir poemas, textos mais reflexivos. Eu não mandava todos os capítulos, todos os dias, mas fui mandando. E aos poucos as pessoas foram dando feedback. Ai, aquele texto foi tão bonito. Nossa, o que você escreveu foi interessante. Aí eu falei, o que eu escrevi? Sabia não. Um dia eu parei para ler, porque a gente vai guardando no celular, né, as coisas. E eu parei para ler. Falei, gente, o que as pessoas estão falando? E eu vi alguma beleza ali. Eu falei, tem beleza aqui. Aí eu pensei na hora, vou escrever um livro, é óbvio, e daqui um mês eu vou ser best-seller, é óbvio, esse é o meu destino, Senhor. Não, porque como o pastor da minha igreja fala, temos que viver o processo. E aí eu recebi, né, a sugestão de uma pessoa de criar no Instagram uma página que se chama Mergulho Sem Fim. Essa página existe lá, você pode entrar, Mergulho Sem Fim. Simples assim. E eu comecei a colocar os textos. A pastora Sabrina Diarna, que é a filha do pastor Samuel e da pastora Selma, criava as imagens e eu escrevi os textos. Agora quem me ajuda é uma jovem linda chamada Esther, porque a pastora Sabrina entrou, né, na maternidade, tudo, em outros projetos. Hoje quem me ajuda é a Esther, também quero deixar um beijo para a Esther, porque você faz parte disso, eu preciso reconhecer, né? E aí esse blog ficou aí por um tempo e eu tinha esse desejo. Aí começou a surgir esse desejo no meu coração, eu preciso escrever. Por que Mergulho Sem Fim? De tantos títulos, né, que eu poderia dar, oh my God, por que Mergulho Sem Fim? Porque esse projeto de leitura, ele durou 2 anos. E eu, como eu tinha que mandar os capítulos, eu tinha que ler a Bíblia, porque não dava, né, gente? Eu mandava os capítulos, eu não lia. Gente, lê os 4 capítulos, beleza? Eu tinha que ler, eu me sentia nessa responsabilidade. E aí eu fui descobrindo que você nunca vai encontrar o fim de Deus. Todos os dias tem pão na mesa. Todos os dias ele vai te falar alguma coisa. Todos os dias ele vai revelar algo do coração dele. A palavra nunca vai ser algo que... não tem mais nada para dizer da Bíblia. Você vai abrir em Salmos 23 e ela vai falar... O Salmo 23 vai falar com você. E isso me encantou. Eu falei, gente, é um mergulho. O mar, ele tem fim. Os homens, eles não conseguem chegar por conta das condições. Hoje, esses tempos, eu vi uma reportagem, acho que da BBC... E os seres que ficam bem lá pro fundo do mar, eles são transparentes, são umas linhas assim que contornam eles. É uma criação de Deus maravilhosa, porque eles não têm acesso à luz. São seres assim totalmente diferentes. E o homem não chega lá, mas lá tem fundo. A gente vai chegar no fundo das galáxias, mas de Deus nunca. A gente precisa de eternidade
para conhecer o nosso Deus. E isso é profundo, é maravilhoso. Então veio essa ideia do mergulho sem fim. Como representar o mergulho sem fim? Aí vem a questão da dor. A dor que eu senti pela demissão, a dor muscular que eu senti, a dor que eu senti de, colocar entre aspas, ter sido rejeitada. É como a ostra. A ostra sente dor para gerar pérola. Entra a areia, ela não pensa, amanhã vai ter uma pérola linda e todo mundo vai ficar admirado. Ela só sente dor. Mas o próprio corpinho dela envolve aquele intruso, libera uma substância chamada nácar, que envolve aquele grãozinho de areia, aquela sujeirinha, e depois de um tempo, anos, não são 2 dias, 3 dias, é o processo, gera a pérola. E aí eu conversei com uma amiga minha chamada Letícia Teles, também quero mandar um beijo, ela é super talentosa. Eu falei, você cria para mim um logo assim com uma pérola e com uma ostra e uma pérola? Ela falou, crio, e hoje é o símbolo do mergulho sem fim. Então, eu tive esses textos todos e aí começou a surgir esse desejo, eu quero escrever, eu preciso publicar, eu preciso que chegue em outras pessoas. Até porque eu conheço, por exemplo, irmãs da igreja que não tem Instagram, né? Nem todo mundo tem rede social. E eu tive que passar por um processo. Eu orei por esse livro durante anos. A gente gosta de ver o produto, mas o processo. O processo a gente sabe. Então foi um período de espera, de ser moldado, porque muitas vezes é muito bonito quando Jesus te dá um poema, mas você pratica esse poema, você acredita? Porque às vezes quantas vezes ele me deu o poema na segunda e no domingo eu fui testada. Você acredita? Você escreveu isso segunda. Você disse que Jesus fazia isso. E agora você está com tristeza por quê? Está incomodada por quê? Então, é todo um trabalhar. Parte de mim vai ser liberada para as pessoas com esse livro. Então, hoje, eu sinto gratidão, eu sinto felicidade, eu sinto entusiasmo, mas eu sinto temor, porque eu estou lançando isso no mundo espiritual e para as pessoas. E no finalzinho do ano passado, Keb, a gente estava num culto, e eu estava orando por isso, eu desejo publicar um livro, me ajuda, Senhor, eu não faço ideia de como fazer isso. E ele estava do meu lado, e aí o pastor falou alguma coisa sobre motivar o irmão. Fala para o irmão, vai viver seu chamado, algo assim. E aí ele olhou para mim e falou a frase que o pastor falou, aí de repente ele olhou para mim e falou, escreve teu livro, eu te ajudo a viabilizar isso. Eu falei, o quê? Aí eu comecei a separar 100 poemas, que hoje são os que compõem o livro. E aí saiu o livro? Não. Entramos de novo num período de silêncio. Mas, em agosto, o pastor Samuel pregou uma palavra que dizia Destravando Destinos, era o título. E ele disse, se você se posicionar, o Senhor vai acelerar coisas na sua vida que já deveriam ter acontecido. O Senhor vai colocar. O pastor sempre diz essa frase: Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar. Por isso que eu precisei falar todos esses nomes, porque eu estou aqui porque pessoas me ajudaram. E aí eu peguei essa palavra e falei: Senhor, eu preciso me posicionar. Eu sei aonde. E se o Senhor me permitir, destrava isso na minha vida. Isso foi no dia 18 de agosto de 2024. Naquela semana, o livro começou a tomar forma. E aí eu entrei com a parte escrita e o Keb com a parte artística. Uau, olha só. Mas antes, só para o pessoal entender, você começou com as cartas, depois no grupo, aí o blog também, até chegar o livro. Sim, processo. Isso, então ela começou a abençoar vidas, desde sempre. Desde quando Deus colocou no seu coração também o ministério ali de estar ajudando a pastora. Então tudo isso contribuiu também para você chegar até aqui. Teve a confirmação também, né, dos cultos ali da palavra do pastor. Isso também ajudou bastante. O Keb também entrou, né, com a providência, te deu ali um incentivo, te ajudou. Isso é muito bacana, realmente as pessoas colocam, Deus, né, coloca pessoas para ajudar a gente para subir de nível. Eu quero que você mostre a capa do livro aqui. Produção, pode dar um zoom, por favor? Ver se pega ali, aqui a ostra, mergulho sem fim. É um mar ali, muito lindo, viu? Assim, para mim a parte favorita é essa luz entrando. Eu conversei com o Keb, porque as pessoas acham que a gente é dono de tudo. Ai, o que você quer? Ai, meu Deus, eu quero o mundo. Mas eu falei, Keb, eu queria uma imagem de luz entrando para alcançar a ostra. Porque foi isso que Deus fez na minha vida. E toda a parte de
todo livro ele tem o tema mar. E então todas as páginas têm desenhos, tem muita ostra, tudo fala, tem barquinhos, tem rede, tudo fala sobre o mar. E o livro, posso já falar o lançamento? Por favor, e já convido o pessoal também. O livro já está disponível para pré-venda, é uma produção independente, é importante falar isso. A gente começa, o Keb e eu, começamos realmente desbravando, como se a gente fosse descobrir um novo continente. Então, é tudo independente. A gente está nesse trabalho com a gráfica e o livro será lançado no dia 1º de dezembro, ou seja, não nesse domingo, no outro. O lançamento vai ser na minha igreja, na Catedral dos Nobres. Não poderia ser em outro lugar, porque foi lá que tudo começou. É gratidão. E eu acho que é muito importante que as pessoas vejam o desenvolvimento de todo um processo, né, que por muito tempo, para muitas pessoas, foi oculto. E agora fica visível. Então, vai ser dia 1º de dezembro, lá na igreja, às 18h. Mas as pessoas podem, aí às vezes a pessoa que está assistindo fala, não sou de São Paulo, não vou nessa igreja, tenho compromisso na minha. Ou eu só fiquei curiosa, nem sou cristã, mas fiquei curiosa com esse livro, como assim? Então a pessoa pode entrar no Mergulho Sem Fim e me chamar lá. Tem um link também que vai me direcionar, né, para falar sobre a venda. E também tem como você me chamar lá no direct, e aí você vai ter todas as informações sobre o livro. É o livro físico no momento, depois a gente pretende passar para o e-book. Então, se Deus quiser, 1º de dezembro, o livro será lançado para as pessoas. Amém. Glória a Deus. Estão todos convidados. Sim. Então, se você puder, vai lá também, né? Sim, será um prazer. Dá um apoio também, né? Que é importante. Sim. A gente ter um feedback. A gente está vendo ali as pessoas gostando daquilo que a gente está entregando. Então, é muito bacana. Se você não puder comparecer, entra também na página do Instagram para você conhecer o trabalho da Rebeca. Isso também ainda tem o blog que está ativo? Sim. Qual é o blog? Tá ativo. É Mergulho Sem Fim. Tudo lá, Mergulho Sem Fim. Mergulho Sem Fim. Fica fácil, né? Mergulho Sem Fim. Que legal. Muito bem. Vamos ler um poema? Você escolheu, você meditou aí? Pra gente dá vontade de levar. Eu quero ler tudo já, mas vamos dar uma... Aqui ao vivo, vamos lá. Todos os poemas, eles são baseados em algum versículo. E esse é baseado em João 21:7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Então, o poema que eu escrevi baseado nesse versículo se chama É o Senhor. Numa noite longa e vazia, num barco cheio e silencioso, num mar calmo e parado, num coração doído e arrependido, a frase mais desejada é ouvida: é o Senhor. O coração palpitou, o mar se encheu, os homens se moveram, a manhã trouxe esperança, porque o universo sorriu para a descoberta de um pescador. É o Senhor. E essa frase sempre será proclamada. Mesmo quando a dor se aproximar, a dúvida retornar, a luta se alongar, a saudade apertar, a tentativa se frustrar, o coração precisar. É o Senhor. Poderoso demais para nos dar as costas, mas generoso o bastante para encher o mar de peixes, preparar um café da manhã surpresa, e olhar bem fundo nos olhos abatidos. Eu sou o Senhor. Que essa verdade cubra para sempre a noite vazia, enchendo-a com a tão desejada luz de uma nova manhã. Uau, nossa. E esse é só o primeiro, tá, gente? Tem mais 99 aqui, imagina. Mas que coisa que a gente sente, né? Realmente que Deus derramou sobre a sua vida e que você continue alcançando muitas vidas, muitos corações. Amém. E que esse seja o primeiro de muitos. Amém. Né? Já temos projetos para futuros livros. Até porque a cabeça do Keb mesmo não para, então já me sinto cobrada. E é bom isso, né? Alguém perto ali para te incentivar também. Sim. Claro que hoje você também já entendeu o seu chamado, né? O seu propósito aqui, que você sabe que você tem que continuar escrevendo, que Deus já derramou isso sobre você, sobre a sua vida. E você continua também, você até falou, né, que continua escrevendo as cartas,
cartas, né, para as pessoas, até mesmo no aniversário. Então você tem esse chamado realmente de escrita e não para no livro. Você pode fazer isso também de outras formas. Eu queria que você falasse como você se sente sendo um instrumento de Deus nessa geração, sendo usada da forma linda que Deus tem te usado. Olha, para quem gosta de palavras, a gente fica sem, porque é uma sensação doce quando você se encontra no lugar que o Senhor espera de você e quando você impacta pessoas. As palavras, elas têm um poder tremendo para destruir. A Bíblia fala isso, é usada para a morte, mas é usada para a vida. Então é uma honra, é uma grande responsabilidade também. É bonito, é muito bonito, mas é muita responsabilidade, principalmente porque essas palavras, elas foram colocadas no meu coração para o outro, mas eu preciso crer nelas. Porque às vezes você crê tanto para os outros, você fala coisas lindas para os outros, mas aí quando é para você, essa palavra não se aplica. Minha mãe já disse isso mais de uma vez para mim. Você não me escreveu isso? Jesus já não te contou isso? Então existe esse desafio, mas é uma sensação maravilhosa. Esses textos aqui, que estão no livro Mergulho Sem Fim, são poemas baseados em meditações que começaram lá no projeto de leitura da Bíblia. Alguns desses textos eu vivi. Eu literalmente vivi. Eu tenho a experiência do Virados para a Parede, tem um texto que tem esse título. Quando eu fiquei esse tempo sem trabalho, sem perspectiva, eu muitas vezes me vi literalmente virada para a parede, dando costas para o mundo todo e achando que o mundo tinha dado as costas para mim também, e eu me sentia presa nessa situação. Tem um outro texto aqui que se chama Ele Viu o Jumentinho, e eu vivi uma experiência com esse texto sobre provisão. Então são textos baseados na palavra. Mas eu também gosto de escrever textos de coisas que eu vejo do cotidiano, de coisas que as pessoas me falam, e aquilo... Eu não sei, o coração ele começa a ter um ritmo diferente. Quando uma pessoa fala uma coisa que eu sei que vai gerar um poema, o meu coração ele começa a bater diferente. Eu falo, vai vir alguma coisa, Jesus está me contando alguma coisa. Então, posso dar 2 exemplos? Por favor. Que eu até contei para ela antes. 2 exemplos tão simples, mas tão maravilhosos. Recentemente, eu estava no culto, né? Eu estava no culto e tem a escala de recepção. E aí... tinha uma pessoa responsável por ficar naquele dia, e eu não sabia se ela tinha chegado, então eu fui até o local, e ela estava arrumando as lembrancinhas. A gente gosta de dar as lembrancinhas para os visitantes pela primeira vez, e ela estava arrumando, o nome dela é Angélica, eu preciso falar também, porque ela é uma incentivadora, eu preciso falar. Angélica, uma incentivadora. Um beijo para Angélica. Um beijo. Intercessora, mulher fiel. Então, está há anos ali, servindo o pastor Samuel, a pastora Selma, ela é um exemplo. Ela é a mãe da Letícia Teles, que criou o logo. Tá tudo em família, né? Quando a coisa é abençoada, mexe com todo mundo. E aí ela estava arrumando as lembrancinhas. E eu fui ajudar. E ela só falou isso. Ela estava mexendo e ela falou. Era uma quarta. Ela falou, eu estou arrumando as lembrancinhas para domingo. Os meus olhos encheram de lágrimas na hora. Então é uma coisa assim muito deliciosa que Jesus faz. Você falou como que é a sensação. É uma delícia, porque na hora... o Senhor falou, é isso que eu faço. Eu encho as sacolas de domingo na quarta. Eu sou Deus provedor. De domingo eu já resolvi na segunda, anterior. Então, é lindo. Muito recentemente, sábado, tem uma outra irmã que também é muito querida, o nome dela é Maria Tereza, mais carinhosamente chamada de Tereza. Não sei se ela está assistindo, mas deixo meu beijo para ela também. Ela não sabe disso. A gente fez uma apresentação de teatro no sábado, então eu cheguei mais cedo na igreja para a gente se preparar. E como o pessoal estava arrumando parte muito, que nem o líder, né, o pastor Alexandre Walê falou assim, isso aqui é muito bruto, você é delicado, então não mexe com banco, fica de boa. Então eu estava quietinha. Aí o que eu fui fazer? Quando eu estou quieta, eu vou ler. Aí eu peguei um livro e comecei a ler. E ela estava limpando a igreja. E aí ela passou por mim... e eu perguntei, você precisa limpar aqui? Ela falou, não, já limpei. E ela estava só passando ali o pano. E ela disse assim, tem riscos que não saem. Por mais que a gente passe produto, eles não saem. E aí eu olhei de novo para a página do livro. E o meu coração começou a... Jesus começou a falar comigo. Tem riscos na nossa alma que não saem. Abusos, traumas... perdas não saem, só o meu amor para tirar. Você pode caçar todos os produtos, todas as
situações, todas as possibilidades para tirar, mas tem riscos que não saem. Então, assim, é Jesus. Eu não posso dizer que isso vem de mim. É de Jesus, porque quem vai ver Jesus num risco no chão? Mas ele é tão lindo que ele se revela numa cruz, e a sombra da cruz é tão poderosa, o efeito da cruz é tão poderoso que cobre tudo, até riscos no chão. Olha, dá um poema. Ela vai sair daqui já com alguns, eu acho, hein? Mas cobre, porque ela não falou com a intenção de me criar um poema. Isso que é o mais doce. Eu posso contar só mais um caso? Pode contar vários. Mais um. Temos tempo ainda. Eu estava no metrô, esperando a minha mãe chegar do trabalho, e desceu uma moça carregando uma criança. E ela era grandinha, ela devia ter uns 3 anos. E ele estava dormindo, exausto. E ela com uma mochila, a mochilinha dele, ele. Aí ela parou do meu lado, colocou ele assim em cima de um ferrinho e falou: filho, você tem que acordar, eu não aguento mais te levar. E aí eu parei de olhar, porque eu não vou ficar olhando para a pessoa achar que eu estou olhando a vida dela. Eu parei de olhar, só que de repente eu olhei de volta. E aí ela já estava chegando na escada rolante e ela estava com o filho no colo, porque o filho não estava conseguindo acordar de tanto sono. E aí eu vi aquilo e eu quis chorar no metrô. Eu falei: o Senhor não faz isso com a gente? Ele carrega a gente no colo e ele é forte. A gente não vai chegar uma hora que, por mais que o pai ame, ele não vai carregar o filho. Por mais que o pastor ame, ele também pode não estar ali sempre com a ovelha, porque somos humanos. Mas Jesus vai carregar a gente. E ele carrega os nossos fardos, porque a palavra de Deus diz que Jesus nos chama: vinde a mim, tragam os seus fardos e eu vou te dar descanso. E ele nos carrega no colo. Ele nunca vai encostar a gente e vai dizer: olha, eu estou cansado, você vai ter que seguir porque eu estou cansado. Ele vai carregar a gente. Então, que sensação eu tenho de maravilha. Eu só fico maravilhada. Eu sou essa ostra que não quero sentir dor, mas eu também não quero perder a pérola. Então, eu espero que sempre Jesus me dê pérolas, seja para compartilhar com pessoas ou para guardar para mim, para momentos meus mesmo. E a gente começa a ter e eu não caço isso, eu não peço para as pessoas: fala alguma coisa para mim, para eu ver se eu acho um poema. E aí fica mais doce, porque pode ser tão sem sentido. Eu preciso falar de mais uma pessoa. Tem uma amiga minha da igreja, Andréia Paié, lindíssima, coração maravilhoso. Ela me mandou um áudio essa semana. Já vou dar o spoiler do aniversário dela. Ela faz dia 20 de dezembro. E aí, no meio da frase, a gente está preparando o lançamento. Ela vai me ajudar com o lançamento com coquetel, porque ela é uma excelente cozinheira. Confeiteira, ela é excelente. E aí, no áudio, ela falou assim: Deus já está no seu amanhã. Aí eu falei: meu Deus, isso é um poema. Isso é um poema. Deus está no meu amanhã, que eu nem sei se eu vou tê-lo. Então, é uma delícia. É só isso que eu posso dizer. Gente, é lindo a forma que Deus te usa e é encantador ver você falar dessa forma de Jesus, do livro, do projeto, né, que Deus te confiou. E, sem dúvidas, você deve receber muitos feedbacks. Amém. Só que sabe o que eu fico também, eu acho incrível? Porque Deus fala com você primeiro. Né? Tudo que você recebe, primeiro, Deus está falando com você. Por mais que, às vezes, a gente está com algum momento que, né, a sua mãe falou: mas você escreveu isso. Mas você tem que acreditar naquilo. Então é Deus falando com você primeiro e depois você alcança outras vidas. Essa forma que Deus faz de trabalhar é incrível, que a gente recebe primeiro, depois a gente espalha para outras pessoas. E Deus já tem as pessoas certas, eu acredito, para alcançar com a nossa vida, né, através daquilo que Deus colocou na nossa mão. E é lindo, gente, de ver. Eu não quero acabar a entrevista, eu acho que tem mais coisas para contar aí. Quer compartilhar mais alguma coisa? Assim, o que eu posso dizer é que... Se puder ler mais um poema? Claro. Mas o que eu acho Eu ia pedir, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei: eu vou ficar pedindo para ela ler toda hora. Vamos fazer assim, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos passar a noite lendo poema aqui, a gente deixa. Amém. O que eu acho mais bonito é que Deus não precisava fazer isso. Deus, se ele não se revelasse, a gente ia passar uma vida procurando por ele, buscando esse som. Eu preciso contar uma história. Pastor Henrique também, é irmão do pastor Edierno e do pastor Alexandre, que é essa família incrível, e da Fabi, que é esposa do Kevin. Beijo então, pra família. É todo um círculo. Eu não sei se ele está vendo, mas ele também é um homem que tem um testemunho fortíssimo, maravilhoso de cura. E nós estávamos numa van indo para fazer uma peça de teatro em Campinas, e aí a gente estava falando de música. Quer dizer, eu estava ouvindo, porque eu não sou música, então eles falavam: porque música, porque nota, porque, né, frequência. E eu, né, ok. E aí ele falou assim:
o ouvido humano espera a próxima nota quando você está ouvindo uma música. Aí eu falei, ele não falou isso. Eu fui para o Éden. Poema. Eu fui para o Éden. Eu falei, gente, Adão e Eva saíram do Éden pedindo essa nota. Eles perderam as notas quando eles deram as costas para Deus. A gente não tem a noção do que Adão e Eva perderam. A gente não tem noção. E aí eles tiveram filhos, e depois tiveram filhos, e pessoas tiveram filhos. E todo ser humano fica buscando, está faltando uma nota no meu ouvido. E Jesus é essa resposta. Ele é essa nota que o nosso ouvido precisa. Então, o Senhor não precisava se revelar. Ele não tinha obrigação nenhuma, e a gente não ia encontrá-lo. Por mais que a gente tentasse, por mais engenhosos que fôssemos, não encontraríamos. Mas como Deus gosta de mostrar seu coração. Ele é essa luz aqui da capa, de forma extremamente simples. Ele é a luz dessa capa. Então, eu amo isso em Deus. Ele querer falar com a gente todo dia. A gente se dá o luxo de não falar com ele. A gente se dá o luxo de, eu não preciso. Mas ele continua olhando para a gente, querendo falar com a gente. Então, tudo que eu quero, é claro que eu quero que esse livro impacte, é claro que eu quero que muitas pessoas leiam. Se ele se tornar um best-seller, vai ser maravilhoso. Se ele puder ser traduzido para outras línguas, vai ser incrível. Mas o que eu mais peço é que o Senhor não deixe de falar comigo. Porque ele é o grande poeta. Eu sou uma poetisa tão, tão pequenininha. Ele é o grande poeta. Gente, que lindo. Então vamos fazer assim. A gente está quase finalizando, mas eu quero que você deixe outro poema aqui pra gente, porque é maravilhoso, gente. Dá vontade de ficar escutando aqui. Consumir todo o livro já num dia. Dia 1º de dezembro. Guarda aí no seu coração. O texto que eu vou ler é baseado em 1 Tessalonicenses 5,17. Diz assim: orem continuamente. Ou orem sem cessar, também é uma versão muito conhecida. E o nome desse texto é Orações Agitadas. E o Senhor me deu esse poema orando. Eu estava orando com meu coração agitado e ele falou essas palavras para mim. Fiquei em silêncio e percebi que o trono não estava agitado. Fiquei atenta e vi que o rei não estava distraído. Fiquei na expectativa e descobri que o trono não estava fragilizado. Fiquei animada, pois o rei permanecia carinhoso. Fiquei em adoração, porque o trono é inabalável. Fiquei em contrição, afinal, o rei me chamou de filha. E descobri tudo isso em oração, quando coloquei meu coração agitado diante de Deus, e ele ergueu os meus olhos e garantiu: acalme-se. Não vês? O trono está calmo, pois eu o ocupo para sempre. Será que fechou com chave de ouro, gente? Nossa, que coisa incrível. E não tem como a gente não ver Deus na sua escrita, amém, nas palavras. É algo que realmente enche o nosso coração. Eu vi que você se emocionou aqui em alguns momentos, exatamente porque Deus traz isso, né? Essa emoção. A gente não tem como falar de Jesus sem se emocionar, porque a gente lembra de tudo que Deus fez e tem feito na nossa vida. E o prazer, a honra de estar à disposição para o reino de Deus. Você tem um coração lindo. Eu também fiquei muito emocionada aqui. A gente tem que segurar um pouco, né, que a gente está apresentando, mas eu já recebi muito também. Então, realmente é algo muito incrível que Deus vem fazendo através de você. Amém. Eu queria que você também deixasse seus projetos futuros. Claro que a agenda é de Deus, mas você já falou que tem aí algo para acontecer, se você quiser compartilhar. Também reforçar as redes sociais, sim, como as pessoas adquirem o livro. Se quiser dar um zoom também lá, mais uma vez, para o pessoal ver. Essa capa ficou maravilhosa. Olha lá. Mergulho sem fim. Mergulho sem fim. Isso aí. E aí também, reforçar, né? @mergulho sem fim. Mergulho sem fim. Tudo junto, não tem pontuação nenhuma. Mergulho sem fim. Tudo junto. Tem lá no Instagram. E aí a pessoa pode... tem um link lá para poder me chamar e comprar o livro. Entrego para qualquer lugar, né? Às vezes a pessoa pensa, mas como é que faz, né? Se eu não sou de São Paulo... Para poder levar o evangelho, a gente entrega, né? Mais do que Paulo explorou. Então, a gente com Sedex, com todos os transportadores, a gente entrega. Então, você pode entrar nesse link ou me chamar no direct mesmo. E já está disponível o livro. É bom até reforçar isso, é um ponto importante, porque como é uma produção independente, a gente fez uma tiragem, para começar.
Então, tem ainda alguns disponíveis, mas não tem tantos, porque, graças a Deus, né, muitas pessoas já se interessaram, inclusive, todas essas pessoas que eu citei já compraram, exigiram uma dedicatória no livro, né? Então, calma, pessoal. Tem muita criatividade. O pessoal não posso escrever, Deus te abençoe. O pessoal não vai deixar. Então, tem livros ainda disponíveis, então, se você tem interesse, vai ser um prazer poder entregar esse livro para você. E então é só entrar ali no Mergulho Sem Fim. Dia 1º de dezembro vai ser o lançamento, onde eu vou realmente entregar nas mãos das pessoas. Falta pouco tempo, né? 1 semana e meia. E o meu projeto futuro é com certeza, ter outras... O que eu peço para o Senhor, é claro que eu tenho sonhos, mas eu tenho pedido uma palavra, oportunidade. Porque esse sonho veio do coração de Deus. Então, eu não esperava escrever um livro, eu não tinha esse sonho. E veio a oportunidade, né? O Senhor viu isso. Então, eu só peço para poder entrar nos sonhos de Deus. Pastor Samuel Odierna vive pregando isso. Entra no roteiro de Deus. Exista na história que Deus escreveu para você. Ele escreveu sua história que nem Salmo 139. Lá antes de você existir. Então, o que eu tenho pedido hoje é oportunidade. E eu agradeço muito a você, Vanessa, porque estar aqui é uma oportunidade. E eu não tinha visto isso. Quando você me chamou sexta-feira passada, eu falei, o quê? Segunda-feira em Barueri? Eu sou de São Paulo. Não dá! E estamos aqui, né? Irmãs em Cristo, estamos no corpo. E nós só podemos estar aqui porque o poema mais lindo foi escrito por Jesus. A tinta dele foi o seu sangue. Ele publicou numa cruz com o público totalmente esvaziado. Deixou marcas, a publicação dele foi no próprio corpo. Então, eu só posso estar aqui, nós só estamos aqui por causa desse lindo poema que é a cruz de Jesus e para arrematar a tumba vazia. Amém. Foi um prazer imenso te conhecer, te ter aqui. Eu recebi muito desde a hora que você chegou. E ela chegou cedo, tá, gente? Então a gente conversou bastante. E realmente a gente vê Deus em você. Isso é incrível, como Deus te usa. Eu já falei isso, mas eu vou ficar repetindo porque é uma coisa realmente que deixa a gente muito maravilhada. Amém. Então é um prazer ter você aqui. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser. Eu sei que vai ter mais lançamento, gente, porque não pode parar por aí. Mas é segredo. Aí você volta aqui também para falar também sobre, né, outros projetos que Deus sempre dá oportunidade, vai abrindo a porta que a gente nem imagina entrar, mas Deus já está ali, né, trabalhando ao nosso favor. Assim, eu não vou pedir, tá? Eu não vou pedir, mas assim, se rolar um poema com Incomparavelmente Lindo, vamos ver nos próximos capítulos. Aí fica, né, no seu coração, mas eu acho que vai ficar bem bonito. O que você acha? Eu acho, não porque essa palavra já é forte, incomparavelmente, ou seja, insuperável. Lindo, ele é. Sempre será. Então fica a dica aí, tá, gente? Vamos ver. Aguardem. Sigam lá para saber, né? Isso, e também segue para outras novidades, para acompanhar também o trabalho da Rebeca, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Foi um prazer estar aqui. Foi muito incrível esse bate-papo e muito obrigada por ter entregado tanto. Para mim, né, pessoalmente, e para as pessoas que assistiram, que irão assistir. Então, muito sucesso para você, que Deus continue usando muito a sua vida. Amém. Muita saúde, muito sucesso para você e para sua família, viu? Muito obrigada, gente. Um beijo no seu coração. E você que ficou até aqui com a gente, acompanhou esse programa incrível, recebeu muito que eu sei, porque eu tô aqui impactada também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativem as notificações e sigam as páginas aqui da descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e não esqueça que Ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!